Estou aqui na parte 2 da minha refutação aqui do livro Deus é um Delírio, do senhor Richard Dawkins. Bom, vamos aqui. Já passei a parte aqui do puxa-saco do autor do livro. Vamos aqui. Péssimo sinal. Sou ateu, mas, como Dennett ressaltou em Quebrando o Encanto, um número desconcertante grande de intelectuais acredita na crença, embora não tenham eles mesmos a crença religiosa. Esses fiéis de segunda mão são frequentemente mais zelosos que originais. O zelo inflado pela tolerância simpática. Ora, não tenho a mesma fé que você, mas respeito-a e me solidarizo com ela. Sou ateu, mas a continuação é quase sempre inútil, nihilista ou pior, coberta por uma negatividade exultante. Note, aliás, a diferença em relação a outro gênio favorito. Eu era ateu, mas esse é um dos truques mais velhos no livro adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis até hoje. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. É incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Como o senhor usa esse mesmo truque para dar credibilidade ao vosso livro? Cheio de truquezinhos aqui baratos no livro do senhor Richard Dawkins, para dar credibilidade. O senhor usa também do mesmo subterfúgio. O senhor usa. Eu tô passando muita mulher bonita aqui, eu tenho que parar. É difícil. Eu tenho que parar para olhar as mulheres, que eu estou no estacionamento aqui do mercado aqui. Sou ateu, mas a continuação é quando... Escrevi um artigo para o site Richard Dawkins Net chamado Sou ateu, mas e tirei dele a lista a seguir de pontos críticos ou negativos das resenhas da edição em capa dura. O mesmo site, dirigido pelo inspirado Josh Timonen, atraiu um número enorme. Cadê que eu tô caçando alguma coisa para refutar nesse livro aqui? Só conversa mole. Não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros. Cadê ele refutando aqui de forma inteligente? Por que Deus não pode existir? Por que vida espiritual não pode existir? Porque essa conversa paralela aqui, conversa mole, eu vou refutar o que aqui, por enquanto aqui. Mas a questão não é essa. Diferentemente de Steve Hawkes, que seguiu o conselho de que cada fórmula que ele publicasse reduziria as vendas pela metade, ou de bom grado abriria mão do status de best-seller, caso houvesse a mais remota esperança de Duns Scotus fosse iluminar a minha questão central, se Deus existe ou não. A enorme maioria dos textos teológicos simplesmente assume que ele existe, e parte daí para os meus propósitos. Preciso levar em conta apenas os teólogos que consideram a sério a possibilidade de que Deus não exista e argumentem por sua existência. Acho que isso o capítulo 3 faz como, espero, bom humor e abrangência suficientes. Bom, na parte anterior eu falei muito aí sobre as obras, sobre os frutos na primeira parte da refutação, sobre os frutos das religiões. Existem hospitais, clínicas para drogados, instituições que doam cesta básica, isso milhares. Se você for numa cidadezinha de 1000 habitantes, simples cidadezinha de 1000 habitantes apenas, lá você vai encontrar uma instituição de caridade para servir aquela cidade, bancadas pelas religiões, para ajudar aquela cidade, para ajudar o povo daquela cidade. Mas para ajudar o povo daquela cidade, o povo sofrido. Se você for numa cidadezinha lá do sertão nordestino, lá do extremo sul, lá de qualquer parte, no Vale de Jequitinhonha, qualquer lugar, uma cidadezinha, você vai encontrar nessa cidadezinha uma instituição de caridade para ajudar o povo daquela cidade. Seja um asilo, seja uma creche, um orfanato, um hospitalzinho, um hospital.
uma casa que atende mães solteiras, um local ali para doar alimentos para os habitantes dessa cidade. Eu estou falando, por mais pequena que a cidade seja, existe bancada pelas religiões, ou seja, espiritismo, ou protestantismo, ou catolicismo. Cadê os frutos do ateísmo nesse sentido aí? Cadê? Cadê? Cadê os frutos do ateísmo nesse sentido? Cadê um cômodo, um simples cômodo, que uma escolazinha existem centros de pesquisas, universidades, faculdades, que foram criadas, surgiram através das religiões, somente do catolicismo, nos Estados Unidos, do protestantismo. Todas as maiores universidades do mundo existem graças às religiões. Cadê uma escolinha, um prezinho, um mísero um prezinho, um jardim da infância bancado pelo ateísmo? Cadê? Cadê isso? Cadê um cômodo que ateus compraram e ali eles doam alimentos ou roupa para pessoas pobres? Cadê um mísero cômodo sujo? Cadê uma escolinha? Cadê um centro de pesquisa? Centros de pesquisas, faculdades, universidades, instituições de caridade que acolhem milhões de pessoas pelo mundo, e são milhões no mundo todo, no Brasil, em todo mundo, até uma cidadezinha de 1000 habitantes tem, e todas bancadas pelas religiões. Cadê algo infinitamente menor, numa escala infinitamente microscópica, realizado pelo ateísmo? Em relação a isso, comparado com as religiões, cadê um boteco sujo, fedido, aberto pelo ateísmo, que de vez em quando nesse boteco eles dão uma camisa velha para alguém? Cadê? Me cite qualquer coisa. Cadê os frutos do ateísmo? Cadê o legado do ateísmo? Enquanto que as religiões, o legado das religiões começou aí há milhares de anos e vem até hoje. E o ateísmo, desde quando ele surgiu, cadê um fruto? O ateísmo, existem frutos, existem, como eu já disse, amargos, venenosos, apenas transformam corações de carne em corações de pedra. Enquanto os frutos das religiões, eles são doces, salutares, eles alimentam corpos e alimentam almas, dão esperança e alimentam estômagos. Cadê qualquer coisa com o ateísmo? Um boteco sujo, fundado pelo ateísmo, cadê? Enquanto que as religiões fundaram milhões pelo mundo de instituições de caridade, como clínicas que atendem dependentes químicos, hospitais que atendem de graça, e são escolas, e são asilos, e são orfanatos, e são casas que atendem mães solteiras, e são faculdades, são universidades. Todo o saber existe graças às religiões. Tudo que existe, quase tudo existe graças às religiões, centros de pesquisas, a ciência em si. Cadê? Eles tentam relacionar materialismos, ceticismo com ciência. Puta que pariu, isso é um crime. Isso é uma desonestidade brutal. Cadê os benefícios do ateísmo para a ciência? Eu estou falando benefício concreto. Não, porque o ateu, ele sendo cético, ele tem que ser cético para ele analisar ali uma partícula. Ele não pode acreditar. O ateu tem que ser cético. Eu não estou falando dessa baboseira, não. Estou falando coisas concretas, palpáveis, de ajuda à humanidade, como as religiões. Cadê qualquer coisa? Me cite aí um boteco sujo. Enquanto que as religiões têm faculdades, universidades, asilos, hospitais, mega hospitais, creches, orfanatos, escolas, tudo que você imaginar. Existe centro de pesquisas, quanto contribuição na arte, em tudo, graças às religiões, em absolutamente tudo. Tudo. Cadê o legado do ateísmo que eu não sei? Cadê? O cara fala que tem orgulho de ser ateu. Você pode ter orgulho, mas é um orgulho vazio. Qual é o legado do ateísmo? Qual a contribuição dele para a humanidade? Me diga, senhor Richard Dawkins. Pelo amor de Deus, eu imploro. Nem que esse papo não, me apresente qualquer coisa palpável, fatos, eu quero fatos. Como os fatos que eu apresentei em relação às religiões. Que tudo que existe para favorecer, para ajudar a humanidade, existe graças às religiões. Estados Unidos, as faculdades, as universidades americanas foram fundadas ali pelas regiões protestantes ali das regiões ali americanas ali há séculos atrás. Na Europa foram fundadas graças à Igreja Católica. Cadê qualquer coisa, senhor Richard Dawkins, que o ateísmo fez? Qual o legado dele? Cadê os frutos dele?
Mas voltando ao livro aqui, já dei de cara aqui, dando sequência, há um argumento, mas tão infantil, mas mais infantil do que esses personagens aqui que ele cita. Mas tão infantil, mas um argumento tão pobre, mas tão miserável. Olha o argumento do rapaz, do Richard Dawkins. Ampliando o argumento, a maioria de nós desqualifica, sem problemas, as fadas, a astrologia e o monstro de espaguete voador, sem precisar afundar em livros de teologia pastafariana e assim por diante. A próxima crítica é parente desta, a grande crítica do testa de ferro. Olha a comparação do cara. Ele compara a crença em Deus com você crê em Papai Noel, para assim dizer, fadas, monstro de espaguete, como fala. Olha, Sr. Richard Dawkins, me aponte aí um cientista grandioso, um gênio da ciência, que dedicou a sua vida ao estudo da existência das fadas, do espaguete voador, como o senhor cita aqui, desses personagens do folclore de várias nações aí. Me cita isso, Richard Dawkins. Olha a comparação que o senhor faz, Richard Dawkins. Existem milhares de cientistas durante toda a história: Pitágoras, Sócrates, Platão, tantos e tantos outros, o próprio Tesla, Isaac Newton. Então eu posso ficar citando que dedicou que na parte de suas vidas ao estudo desse ser que chamamos de Deus. Existe alguma faculdade, algum cientista que procurou desvendar o mistério das fadas, aqui no Brasil, do Saci Pererê, do Papai Noel, ou desses seres mitológicos como o Curupira? Existe alguém na história humana que acredite nisso seriamente, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem uma mente minimamente sã, né, que acredite nisso de verdade, Sr. Richard Dawkins? Enquanto que todas as sociedades, como eu falei na primeira parte da refutação, todas tribos indígenas dos Estados Unidos, tribos selvagens de 5, 6, 7, 8 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, maias, incas, astecas, todas as tribos antigas da China, de todos os países, do Egito, de locais, tribos ali de lugares remotos, ermos da China ali, de locais das Américas, que nunca tiveram contato com o homem civilizado, porque nem existia, por dizer, civilização formada nessas épocas. Essas tribos, elas buscavam esse ser transcendental, esse ser maior que nós humanos chamamos de Deus. Me cite uma civilização que buscava o homem de espaguete, pelo Papai Noel, me cite uma comparação imbecil, infantil, cretina, desonesta que o senhor faz, comparar seres mitológicos do folclore de várias nações com a crença num Deus, num ser maior. Olha como o senhor é infantil, o senhor é limitado, usar um argumento paupérrimo desse, um argumento que eu não teria vergonha de usar para comparar com Deus. Deus, senhor Richard Dawkins, como falei na primeira parte, até os neandertais acreditavam numa força maior. Eu posso pegar todas as tribos selvagens dos lugares mais ermos do mundo, de milhares de anos atrás. Quem ensinou para essas tribos buscar algo maior? Elas não olharam para a matéria. Essas tribos aí, quando elas começarem a ter algum entendimento, elas olharam para o céu, buscando aquilo que falta nelas, que é a nossa ligação com o divino, que é aquela sementinha que foi colocada dentro de cada um de nós, quando Deus nos criou, dentro do Senhor também, que um dia o Senhor vai deixá-la, o Senhor vai permitir que essa sementinha ecloda, porque o orgulho do Senhor, a arrogância, a petulância, cobriu, sufocou essa semente, por melhor dizer, e ela não consegue eclodir. Mas um dia o orgulho do Senhor será quebrado, mais cedo ou mais tarde. Deus é paciente, Sr. Dawkins, e mais cedo ou mais tarde o orgulho do Senhor será quebrado, e essa sementinha vai eclodir, e o Senhor vai reconhecer esse ser que criou a todos nós, que, como eu gosto de falar, as civilizações mais remotas e mais antigas aí, de 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, todas elas tinham uma crença em algo maior, que é o Deus, que existe aquela sementinha dentro dela, que faz ela sentir saudade de algo, que a pessoa, que o ser primitivo não sabe o que é, mas ele sente falta de alguma coisa, de algo. O que é, por quê? Isso nasceu de onde? Se não fosse se não tivesse um eco, se algo não correspondisse àquilo, se nasceu do nada, Sr. Richard Dawkins. Porque existe uma sementinha dentro de cada ser humano que foi colocada na nossa criação há milhões
milhões de anos atrás, que faz com que sintamos saudade de alguma coisa, que buscamos por algo, que olhamos para o céu, que mesmo ali no nosso jeito primitivo de fazer louvor pelo Deus Sol, Deus Lua, Deus da chuva e etc e tal, é essa busca por esse ser que aquelas criaturas primitivas nem sabiam o que era, mas queria esse contato com esse ser, sentia a falta desse contato com esse ser maior, e essa busca surgiu do nada, Sr. Richard Dawkins. Como covardemente, desonestamente vocês falam que a crença em Deus, todo mundo nasce ateu, vocês falam, olha eu desmascarando o senhor, mostrando que não é nada disso, mostrando sobre as civilizações mais primitivas, dos lugares mais ermos, já buscavam esse ser, civilizações de 5.000 anos, 10.000 anos, que nunca tiveram contato com o homem, assim, digamos, tribos indígenas, tribos selvagens, que nunca tiveram contato com a civilização, por assim dizer, desenvolvida com o homem civilizado, e elas buscavam esse ser. De onde que saiu essa busca? Vocês falam covardemente que a crença em Deus nada mais é que um ensino que é passado de pai para filho, e fica aquele costume que é um ensino que é passado de geração em geração. Olha eu desmascarando o senhor e mostrando que não, que todas as civilizações do passado buscavam por esse ser, sentia aquela saudade, sentia a falta de alguma coisa e buscava por esse ser maior. Cadê uma civilização ateísta que era ligada somente à matéria como o senhor, que não acreditava em nada? Cadê? Essa é a prova, Sr. Richard Dawkins, que o ser humano, isso é intrínseco ao ser humano, essa busca por esse ser maior, não é algo que é ensinado não, porque como eu disse, várias civilizações que nunca tiveram contato com o homem moderno, com o homem civilizado, por assim dizer, mesmo de milhares de anos atrás, elas se o senhor fosse lá, Sr. Richard Dawkins, se o senhor fosse lá no interior da floresta amazônica, há 6.000 anos atrás, quando nem existia o Brasil existe há 500 anos, se eu fosse lá 6.000 anos atrás, o senhor encontraria tribos lá, indígenas, elas louvando alguma coisa, buscando algo. Quem ensinou isso, senhor cara de pau? Quem ensinou isso para essas tribos, se não fosse algo intrínseco ao homem, seja ele tribal, seja ele de onde for, de civilizações lá da China, dos lugares mais ermos, isso é intrínseco ao homem, está dentro do homem, desde a sua criação, ele buscando. Não é nada a respeito de ensino que é passado de pai para filho e de geração em geração, um simples ensino, a crença em Deus. Olha eu desmascarando o senhor, provando isso. Me fale uma tribo, uma civilização, uma aldeia lá da Índia, lá da China, de 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, que nunca nem existia civilização moderna, assim por dizer, homem civilizado. Essas civilizações lá desses locais mais ermos buscavam esse ser maior, tentava encontrar esse ser maior. Isso é intrínseco ao homem, ao ser humano. Não existe isso de que nasce ateu, não. Que as civilizações mais antigas já buscavam por esse ser, sentia saudade de alguma coisa, sem saber explicar, do jeito simples e ignorante delas, elas buscavam tentar arrebentar essa sementinha dentro delas para contatar esse ser, para ter contato com esse ser, do seu jeito infantil, como eu falei, louvando Deus, a chuva, louvando o sol, mas era essa busca por esse Deus que até hoje nós não temos condições de acessá-lo assim completamente, porque somos seres primitivos, somos seres ainda finitos, limitados, e esse ser, ele é extremamente ilimitado, infinito. Nós não temos condições ainda para acessá-lo. O senhor, na sua cegueira, como eu disse também na primeira parte, o senhor usa os órgãos da visão para enxergar 90% das coisas que estão à sua volta. No micro, o senhor não enxerga. E um simples microscópio, uma porcariazinha feita por um ser humano, acessa essas coisas, consegue captar. Uma águia, Sr. Richard Dawkins, que é um animal, uma simples ave, ela a 6 km de distância, ela consegue enxergar um ratinho minúsculo assim, ó, a 6 km de altura, lá ela consegue enxergar um ratinho no meio de um mato. Nós não conseguimos a essas distâncias, Sr. Richard Dawkins, enxergar um baita de um caminhão, um gigantesco caminhão. Olha como a nossa visão é limitada. O senhor é tão limitado também, tão ignorante, porque o senhor, com esse sentido, que é o sentido da visão, o senhor não tem essa percepção para enxergar Deus, para ver Deus, porque nós não temos, nem se nós tivéssemos uma visão infinitamente mais desenvolvida que a da águia, nós não enxergaríamos Deus, porque nós somos seres limitados, nós somos seres
seres primitivos, limitados e finitos. Nós não temos condições, na atualidade, de acessar esse ser, de compreendê-lo ainda. Nós não temos percepções para compreender esse ser chamado Deus, que ele é um ser limitado, infinito. Nós somos seres limitados e finitos. Mas nem se nós tivéssemos, mas Senhor, nem a visão do Senhor tem, ela é tão limitada, é um sentido tão obtuso, tão limitado, que tudo à sua volta escapa. Como eu disse, um ratinho, o Senhor conseguiria 6 quilômetros de distância enxergar um ratinho? O Senhor não enxergaria nenhuma gigantesca árvore que esse ratinho estivesse debaixo. A 6 quilômetros de distância, o senhor não enxergaria um gigantesco caminhão. Mas uma águia, ela tem esse órgão muito mais desenvolvido do que nós. Para o senhor ver como as nossas percepções, senhor Richard Dawkins, são primitivas, são extremamente limitadíssimas. Limitado no último. Tudo que nós temos, a nossa audição, o nosso olfato. Um cachorro, ele consegue sentir os odores dezenas e dezenas de vezes com mais perfeição que nós. A águia enxerga muito melhor que nós. Tem animais que a audição deles é infinitamente superior a nós. Veja como somos. As nossas percepções, elas são extremamente inferiores às percepções dos animais, Sr. Richard Dawkins. Aí o senhor, que esses 2 olhos arregalados do senhor aí, parecendo 2 bolas de tênis, o senhor quer enxergar Deus, né? Olha como o senhor é ignorante. Aí o senhor não enxerga Deus, aí o senhor nega Deus, né? Oh, Sr. Richard Dawkins, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar ao livro aqui. Aí o senhor compara Deus, voltando aqui, com fadas, com o monstro do espaguete, com isso, com Sr. Richard Dawkins, existem cientistas que dedicaram suas vidas ao estudo desse ser, que nós chamamos de Deus, mas outras civilizações do universo, Sr. Richard Dawkins, que existem, porque Deus é eterno, ele cria desde a eternidade, outras civilizações, elas conhecem Deus por outros nomes, obviamente. Nós o chamamos de Deus aqui na nossa limitação. Esse ser que criou todo o universo, criou todos nós, inclusive o Senhor, obviamente. O Senhor goste disso ou não, criou o Senhor também, porque o Senhor não saiu do nada, assim, num passo de mágica, isso não existe. Toda obra tem um autor. O Senhor vê um quadro ali, o Senhor vê o autor. Aquele quadro ele surgiu sozinho, não, ele se autopintou, ele surgiu sozinho. Aquele quadro surgiu sozinho, esse relógio, esse mecanismo todo, ele surgiu sozinho. Esse equipamento aqui, esse celular que eu estou falando, ele surgiu sozinho, do nada ele se criou, se autocriou. Existe isso, Jodão? Como que o universo, ele é trilhões de vezes mais complexo, infinitamente mais complexo do que a máquina mais complexa que o ser humano já inventou. Isso eu acho que o universo surgiu do nada, surgiu sozinho, foi tudo se colocando no seu lugar, tudo colocando igual a distância do Sol para a Terra, não pode ser muito longe, tudo milimetricamente estipulado, que a gente vê que tem um engenheiro por trás disso. Como o senhor não enxerga isso com esses olhos do senhor, esses grandes olhos, aí o senhor nega Deus. Mas voltando aqui ao livro, o senhor compara Deus com fadas, aqui no Brasil eu poderia falar com Saci Pererê, com Curupira, com também o Papai Noel, etc e tal. Olha, Sr. Richard Dawkins, existem sim, os maiores gênios da história humana, eles passaram a vida deles dedicando a descobrir a existência do monstro do espaguete, das fadas, do Papai Noel, aqui no Brasil, do Curupira. Existe isso, Sr. Richard Dawkins. O que prova que isso são contos, são personagens folclóricos. Não é algo que o ser humano busca conhecer, provar a existência. Enquanto que Deus, todas as culturas, todos os maiores gênios da história buscaram provar a existência de Deus. Mas é difícil, porque eu já falei, porque nós não temos condições de acessar esse ser. Nós somos limitados, ele é ilimitado. Nós somos finitos, ele é infinito, ele é criador, nós somos criaturas. Um dia, daqui a alguns bilhões de anos, teremos acesso a esse ser. O único ser que passou por aqui, que é um ser que ele é o governador do planeta, que há 5 bilhões de anos ele já existia. Foi ele o arquiteto do planeta Terra. O único ser que tem contato com esse ser chamado Deus, tinha quando ele aqui esteve, continua tendo, obviamente, se chama Jesus Cristo, que foi escolhido por Deus para ser o governador aqui do nosso planeta, do nosso sistema solar, desse pedacinho aqui do universo aqui. Jesus Cristo é o nosso guia, é o nosso modelo. Só ele passou pela Terra que tinha diálogo com Deus, que conseguia acessar Deus, porque ele é um ser que há 5 bilhões de anos ele já era extremamente evoluído. O Senhor, quando era um organismo, um micro-organismo que nadava na água, na sopa primordial, aquele que me foge o nome, atrótrofos, não sei, não me só vejo o nome, aquelas
aqueles micro-organismos que nadavam na sopa primordial, o Senhor era isso. E Jesus, naquela época, Jesus Cristo já era um ser extremamente evoluído, porque foi ele, juntamente com uma equipe de uns 300 espíritos não tão evoluídos como ele, mas muito evoluídos, que eram subordinados a ele, trabalhavam com ele, que arquitetaram todo o planeta Terra. Vão precisar de mata, vão precisar de rios, vão precisar de oceanos para equilibrar o clima do planeta, para levar oxigênio, matas para isso, e esses rios vão precisar de alimentos para populações, etc e tal. E Jesus, a essa época, já era um ser evoluído. Depois eu continuo outra parte, que eu vou parar por aqui, que meu pai está chegando. Depois eu continuo refutando.